Olá galera, tudo bem? Muito bem. O desafio que foi proposto foi o seguinte: se duas estacas de 20 centímetros e 80 centímetros estão a 100 centímetros de distância, então a altura da interseção das linhas que ligam o topo de cada estaca com a base da outra é 50, 40, 16, 60 ou nenhuma das anteriores. Veja, para a gente tentar resolver isso aqui, a gente vai lançar a mão de um desenho, né? Um desenho facilita muito a resolução. Então vamos tentar interpretar o que está pedindo na questão. Ele diz que são duas estacas de 80 e 20 centímetros. Então vamos desenhar aqui, tá? Essas estacas, né? Então vamos lá. Nós temos aqui a distância de uma para a outra é de 100 centímetros, né? Vou fazer uma maior aqui e uma menor, tá? Então nós temos aqui as duas estacas e vamos dizer que essa menorzinha tem 20 centímetros e essa maior tem o quádruplo, né? Ou seja, tem 80 centímetros. Bom, olha só o que ele diz. Duas estacas de 20 e 80 que estão a 100 centímetros de distância uma da outra. Então a distância da base de uma para a base da outra é de 100 centímetros, correto? E ele diz a altura da interseção das linhas que ligam o topo de cada estaca com a base da outra. Então, olha só, eu vou pegar o topo de cada uma, que é esse pontinho aqui, ó, lá no finalzinho de cada estaca, tá? E vou ligar com a base da outra, tá? Então, o topo de uma estaca com a base da outra. A de 80 com a base 20 e a de 20 com a base da de 80, ok? Então ele quer saber a altura da interseção das linhas, né? Olha só, ele quer a altura da interseção das linhas, né? Então, ó, essas duas linhas aqui, a interseção delas é esse ponto aqui, tá? Onde elas se cruzam. Então a gente vai basicamente ter que descobrir essa altura aqui, que eu estou representando em rosa, correto? Bom, e como é que eu faço para descobrir isso? Veja, bem simples. Aqui você chama de x, certo? É a medida que você vai querer encontrar do seu problema. Vou chamar de x e, como eu não sei essas partes, tá? Eu vou chamar essa parte aqui de x, tá? Da estaca, que é da interseção. A estaca que é a interseção das duas. De x até essa estaca de 80 centímetros, eu vou chamar de y, porque eu não sei essa distância, tá? Então essa distância daqui para cá, eu estou chamando de y. E a distância de 20 centímetros para essa estaca aqui, que é a interseção das duas, eu vou chamar de 100 menos y, correto? Correto, né? Porque se aqui inteiro é 100 e essa parte é y, o que sobrar vai ser o inteiro, que é 100, menos essa parte, que é y. Então, eu vou chamar isso aqui de 100 menos y, ok? E aí, vamos começar nosso cálculo. Existe uma propriedade, tá, da semelhança de triângulos que diz o seguinte. Se eu interceptar aqui, certo? Segmentos de retas paralelo a esse de 20, ó, tá? Fizer cortes aqui que sejam paralelos ao de 20, tá? Eu posso estabelecer uma relação de semelhança de triângulos. Então veja bem, se eu pegar 20 e dividir por 100, que é essa parte inteira, né? Eu dividir os catetos desse triângulo, ó, 20 sobre 100. Vou estabelecer essa primeira relação aqui, ó. 20 sobre 100. Eu posso estabelecer também um outro triângulo aqui, ó, com a mesma proporção, certo? Que vai ser x sobre y, tá? Então, x sobre y, tá ok? Da mesma maneira, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer, agora pegando esse triângulo aqui, ó, tá? Que você vai envolver 100 e 80, ó. Triângulo que forma com a estaca maior. Eu posso estabelecer a razão de 80 sobre 100, pela semelhança de triângulos, né? E também posso estabelecer com esse triângulo menorzinho aqui, ó, que vai ser x, né? A parte que fica aqui, ó, na vertical eu coloco em cima, né? Ó, x sobre 100 menos y, que é esse pedacinho aqui, tá? Então, vou colocar aqui 100
menos y. Muito bem, como é que eu vou fazer para resolver? Primeira coisa, nessa primeira igualdade aqui que eu estabeleci, aplico o produto do meio pelos extremos, tá bem? Você vai multiplicar cruzado. 20 vezes y, 20y. 100 vezes x, 100x. Vou isolar y, né, para estabelecer uma relação e poder substituir nessa fórmula aqui. É basicamente isso que eu vou fazer para resolver. Então, está multiplicando, passo dividindo. Y é igual a 100x sobre 20. Y é igual a 100 dividido por 20, que é o mesmo que 10 por 2, vai dar 5, que multiplica x, então 5x. Então eu sei que y é igual a 5 vezes o valor de x. Sabendo disso, né, eu vou aplicar substituindo onde tem y aqui nessa fórmula por 5x, porque aí eu vou ficar apenas na dependência de x. E lembra que x é a medida da altura, então quando eu encontrar x, eu encontro a altura, encontrando a altura, e encontro a resposta. Então olha só, aplicando aqui a substituição, eu vou ter 80 sobre 100, poderia colocar 8 sobre 10, né, também, é igual a x sobre 100 menos y, só que y, vamos lembrar, é 5x, então no lugar de y eu vou colocar 5x. Agora sim, aplico o produto do meio aqui pelos extremos, né? Então a gente chama isso aqui de regra de 3, enfim, né? Então, ó, 100 vezes x, 100x, e 80 vezes 100 menos 5x. Tá bem? Então, olha só. 100x eu vou repetir. Resolve primeiro que está no parênteses. De que maneira? Aplicando a distributiva. Multiplico quem está fora pelos elementos que está dentro do parênteses. Ok? É que a gente tem uma expressão aqui. Então, ó, 80 vezes 100 vai dar 8.000. E 80 vezes menos 5x vai dar menos 400x. Menos 400x está negativo, passa para o lado de cá positivo. Isso aqui é a equação do primeiro grau, vamos relembrar, né? Então, ó, 100x mais 400x igual a 8.000. Soma esses dois, 100 mais 400 vai dar 500x igual a 8.000. Está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 8.000 dividido por 500. Cancela, cancela. 80 dividido por 5 vai dar 16, né? Você divide lá 80 por 5. 8 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1, 5. Para 8, 3, 0. 6 vezes 5, 30. Resto 0. Então, a estaca mede 16 centímetros. E a resposta correta é a letra C. Agora o momento que a gente vai ficar um pouco assim com raiva. Por quê? Porque a gente vai descobrir que a gente pode fazer isso aqui por inferência também. Veja, a gente sabe que essa estaca aqui ela é a interseção entre essa de 20 e essa de 80. Se a gente for observar, né, aqui, a de 50 centímetros não poderia ser. Né? Por quê? Se ela fosse de 50 centímetros, ela seria maior do que essa de 20. E como essa interseção é do topo à base, do topo à base, esse segmento ele tem que ser menor do que o de 20, né? Porque qualquer valor aqui, ó, tem que ser menor do que 20. E o único valor aqui que é menor do que 20 é a letra C. Só que a gente correria também um outro risco, né? A alternativa ela também poderia ser um valor menor do que o 16. Então, a melhor maneira de você resolver essa questão é fazendo o cálculo, certo? Mas, por lógica, né, você teria ali a sorte de eliminar basicamente 3 questões, né? A letra D, a B e a letra A, tá ok? Então, um grande abraço. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu!